Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos chamou, nos escolheu, e nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quando você vai ao médico, eu sempre... todas as vezes que eu vou ao médico, fiquei muitos anos sem ir, mas a gente vai ficando velho, né? A gente começa a ir ao médico. E aí, é igual o carro velho, você vai arrumar uma coisa, começa a aparecer outra. Geralmente é assim. Mas geralmente eu já fui em médicos, onde, se você me perguntar qual é a cor dos olhos, eu não vou saber te responder. Porque você entra, ele fala, senta aí, o que você está sentindo, e ele nem olha na sua cara, e ele já te dá um remédio, fala, mas era só isso? Né? Mas tem um outro tipo de médico, que quando você senta, ele olha nos seus olhos, ele vai investigar a sua história, vai ver como que você, né, se alguma coisa, se algum comportamento, alguma atitude pode ter desencadeado, ele vai conversar com você, ele vai te explicar e é totalmente diferente. Então, estou fazendo aqui um comparativo que os dois são médicos, mas um tem uma postura, um tem um estilo de atendimento de vida e o outro completamente diferente. E no final das contas, você fala, pastor, mas o médico, se ele atender poucos pacientes, ele acaba ganhando pouco. Por isso que às vezes os médicos, eles um atrás do outro. Mas você pode ter certeza, esse médico que ele olha nos seus olhos, que ele te dá uma atenção, ele acaba ganhando muito mais do que os demais. Por quê? Geralmente esses médicos que atendem um atrás do outro, eles ganham muito pouco, atendem convênio atrás do outro. Mas você vai no médico particular, por exemplo, ele vai olhar nos seus olhos, vai sentar, vai te explicar e tudo mais. E chega um momento que o médico, por ele ser tão bom, as pessoas começam a indicar, ele começa a atender no particular, e no final das contas ele trabalha muito menos e ganha muito mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim como tem médicos e médicos, assim como tem engenheiros e engenheiros, professores e professores, né? Bons profissionais e outros profissionais. Então você vai ver que cada área, você vai ver que tem aqueles que de fato, né, são apaixonados e fazem por prazer, e outros que simplesmente vão levando a vida, né? Agora veja, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na nossa vida cristã é assim também. Muitas vezes na vida cristã existem filhos de Deus que entenderam o chamado, e porque entenderam, vão fazer exatamente aquilo que é o correto, e outros simplesmente vão levando a vida. Simplesmente vão passando-se os dias e muitas vezes nem sabe direito o que fazer. Né? Então é importante você saber que você, como filho de Deus, quando você tem uma identidade, né, firmada em Deus, e você sabe exatamente o que um filho de Deus faz, é diferente. Porque às vezes nós fazemos tantas coisas, e o que de fato Deus falou para mim e para você, para que nós, aquilo que de fato nós devemos fazer. Então, primeiro você precisa saber, né, o que de fato nós, como filhos de Deus, né, o que Deus designou para mim e para você. Porque senão nós podemos passar de tempo em tempo, de hora em hora, sem fazer aquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. Amém? Então veja, isso fala o quê? De um estilo de vida. Então aquele médico que é um bom médico, ele desenvolve um estilo de vida infinitamente superior do que os demais. E às vezes, né, tem cristãos que, por saber, eles desenvolvem um estilo de vida, uma identidade firmada, e faz exatamente aquilo que Deus, né, designou para que os filhos fizessem. Né? Sabe que filho, quando você tem muitos irmãos assim, é impressionante, né? Todos bebem a mesma água, comem a mesma comida, mas geralmente um é diferente do outro. Já reparou? Quantos tem mais de um filho aqui? Então veja,
Então tem alguns que você fala assim, olha, vai para a escola, quando volta, você não precisa nem falar para o menino estudar. O menino já pega, estuda e tudo mais, mas de repente o outro, ainda que você pegue para sentar, para estudar, passa a mosca, ele brisa, vai e volta, presta atenção, não presta. Então veja, é muito bom quando algo assim, a pessoa já sabe o que tem que fazer, vai e faz. Quantos concordam comigo? Aleluia, glória a Deus. Eu acho que é por isso que, na época de estudar, não era muito bom para estudar, mas agora que eu me cresci, agora eu quero saber o que Deus tem de fato, para, com uma outra maturidade, né, não perder aquilo que de fato Deus tem para nós. Né? Então veja, isso fala de um estilo de vida. Agora, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito, né, de mim e de você. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2. Né, geralmente fala verso 9, reis e sacerdotes, muitas pessoas já sabem exatamente isso. Mas vamos ler desde o versículo 1. Vamos ler junto. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha o que fala aqui, fala assim, sacerdócio santo. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E a pedra de tropeço é a rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí ele fala aqui, a respeito de mim e de você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Fala assim, sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Volta no verso 9. Olha só o que fala aqui, vós porém sois raça eleita, fala assim, raça eleita. Fala assim, sacerdócio real. Fala assim, nação santa. Fala assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só que coisa extraordinária. Então a palavra de Deus está dizendo que nós, né, agora fazemos parte, né, fomos escolhidos, né, o que é eleito? Eleito é aquele que é escolhido. Então nós fomos escolhidos, fazemos parte agora, né, do povo da propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Então está dizendo que eu e você agora fazemos parte, né, do sacerdócio, eu e você somos sacerdotes, né, de Deus. Isso é algo realmente que quando você tem clareza e tem revelação, isso muda, porque isso fala agora de uma nova vida em Cristo. Fala agora de você viver o estilo de vida de um sacerdote. Então fala de uma novidade de vida, de eu e você vivermos como esses sacerdotes. Então, a gente leu lá no verso 5, né, sacerdotes santos, né? No verso 9 ele continua insistindo a respeito dessa identidade. Então, veja, isso que está falando aqui no livro de Pedro,
Fala, pastor, é o Novo Testamento, mas veja, Deus não muda. Deus não muda. E o apóstolo Paulo, ele diz que o Velho Testamento, ele é a sombra daquilo que havia por vir, ou seja, do Novo Testamento. Então, vamos ver, né, quando que Deus fala a respeito desse sacerdote. Porque ele não falou lá atrás, falou com Moisés lá atrás. Projeta para mim, Êxodo, capítulo 19, vamos ler do verso 1 ao 6. Olha o que diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vós cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, fala assim, reino de sacerdotes, e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que essa questão, né, do povo de Deus ser sacerdote real, né, ser um povo de propriedade exclusiva, né, isso foi desde lá de Moisés. Então, geralmente todo mundo fala 1 Pedro 2,9, mas a primeira menção que nós vemos é lá quando Deus fala com Moisés. Ele sobe lá e ouve, Deus fala com ele e fala, ó, fala isso para o povo. Eles são um povo peculiar, ou seja, separado, exclusivo. Então, veja que quando nós entendemos isso, aí você precisa saber exatamente, né, qual que é a função do sacerdote. Porque se nós somos esse povo e nós somos esses sacerdotes, o que de fato um sacerdote faz? Você precisa compreender isso. Hoje, na verdade, eu até estava falando de manhã, né, falei com os irmãos, hoje é mais uma palavra de um ensino para você compreender, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, para você alinhar o seu estilo de vida cristão. Você precisa saber, porque às vezes você faz de uma forma errada. Né? Então veja, se você quiser ter um carro, existem muitas formas de você ter um carro. Ah, pastor, como assim muitas formas? Existem muitas formas. Então, se eu for e roubar um carro, eu vou tomar posse daquele carro. Mas a forma como eu estou tomando posse, ela é inadequada. Quantos concordam comigo? É uma forma inadequada. Então, eu e você como sacerdote, existe uma forma adequada, né? Outra forma de você ter um carro, por exemplo, é você trabalhar e com o fruto do seu trabalho, você ir lá e comprar. É uma outra forma de você adquirir, sim ou não? Você vai tomar posse dele. Qual que é outra forma? É você ganhando um carro. É uma outra forma também. Então, veja que existe mais de uma forma, né, de você adquirir. E algumas, às vezes, é de uma forma inadequada. Então, eu e você precisamos saber qual é a forma adequada do sacerdote, dele conduzir a sua vida. Né? Nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Então, veja, qual que é o papel do sacerdote? Né? O que o sacerdote, de fato, ele tinha que desempenhar no seu dia a dia? Né? Então, veja, hoje de manhã, será que aquela imagem está aí, Pedro? Tá aí? Não, não é a minha, não. Não, espera lá. Aquela imagem do sacerdote.
Do tabernáculo, quer dizer. Isso, essa do tabernáculo. Acho que se alguém quiser apagar, é isso que eu ia falar. Acho que fica até melhor, né? Para ver. Então veja, qual que era o papel do sacerdote? Isso. Deu uma engripada aqui. Qual que era o papel do sacerdote? Para quem não sabe, eu sou gaga, às vezes dou uma travada, amém? Você me perdoa antes. Então veja, aqui a gente tem aqui, ó, o sacerdote com uma roupa aqui, ó. Tá vendo? E os irmãos, uma vez eu peguei uma roupa emprestada no sacerdote, e os irmãos acharam essa foto. Põe aí a foto do sacerdote bonito. Não, não é essa não. Olha aí, ó. Essa é uma roupa do sacerdote. Peguei emprestado com o pastor Wilson. Fui dar uma aula, enfim. Já fizeram até figurinha já da animação aí. Os irmãos são terríveis. Então veja. Mas volta lá. Senão vão ficar olhando para o modelo aí, vai ser difícil. Volta aqui. Então veja. Qual que era o papel do sacerdote? Então, ele tinha que cuidar do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo onde estava a Arca da Aliança. Então, a primeira coisa que o sacerdote fazia, ele se vestia. Então, ele acordava, ele se vestia com a roupa, né, específica do sacerdote. Depois, o que acontece? Ele ia lá para o tabernáculo. Então, todos os dias ele ia para o tabernáculo e tinha algumas funções que ele desempenhava no seu dia a dia. E quando ele chegava no tabernáculo, a primeira coisa que ele ia encontrar era o altar de holocausto. Está vendo ali que tinha nessa imagem de cima, tem uma fogueirinha ali, uma fumacinha ali? Assim que ele entrava, a primeira coisa que ele ia ver era o altar de holocausto, do sacrifício. Então veja, vamos estudar aqui rapidinho aqui, ó. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Tudo isso tem a ver porque Deus é um triuno, sempre em 3. Então você vai ver que tinha o átrio, que é essa parte externa, que era a parte descoberta. E na parte coberta, era separada em 2 partes. O lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo, lá onde estava a arca. Então veja, quando o sacerdote ele chegava, né, para desempenhar mais um dia do seu serviço de trabalho, então, primeira coisa que ele fazia no dia, ele se vestia. Quando ele chegava no tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o altar do holocausto. E aí, tem 2 utensílios no átrio, que era o altar de holocausto e a bacia de bronze. Né? Então, você vê lá em cima que tem lá o altar de holocausto, atrás tinha essa bacia de bronze aqui. Então, o que ele fazia? Ele chegava, já se deparava com o altar de holocausto, mas ele ia até a bacia de bronze. E na bacia de bronze ele lavava as suas mãos e lavava os seus pés. Assim que ele lavava as suas mãos e os seus pés, ele voltava para o altar do holocausto e aquele fogo que Deus tinha mandado para eles, ele tinha que, um do serviço dele era manter o fogo aceso. Agora o que acontece? Ficou a noite inteira queimando. E quando você tem um fogo queimando a noite inteira, vai produzir o quê? Muita cinza. Então, uma das coisas que ele fazia, depois que lavava os pés e as mãos, ele ia lá no altar, ele removia toda a cinza. Depois que ele removia toda a cinza, ele mantinha o fogo aceso. Ia colocar mais lenha. Ok? Estão acompanhando? E aí, então, se tivesse algum israelita que estava com pecado e tudo mais, iria levar ali a sua ovelha, enfim, para sacrificar. Então, o sacerdote, ele era o representante de Deus diante do povo. Então, as pessoas levavam lá, e aí ele imolava ali o cordeiro, a ovelha, enfim, e aí
oferecer o sacrifício de holocausto. Os irmãos estão acompanhando? E nós vamos fazer um paralelo aqui de tudo isso para os dias de hoje. Depois que ele fazia todo o sacrifício e tudo mais, o que ele fazia depois? Ele voltava lá para a bacia de bronze, lavava os seus pés, lavava as suas mãos, e aí então ele ia entrar na segunda parte do tabernáculo. Veja ali que até então nós estávamos ali na parte externa. Quando ele entra na parte interna, que é aqui, que é separada em dois, ele entrava no lugar santo. Amém? Lá haviam 3 utensílios. Haviam 3 utensílios, que são o candelabro, a mesa de proposição dos pães e o altar de incenso. Então o que ele fazia? Quando ele entrava lá, ele tinha que manter o óleo no candelabro. Naquela época não tinha interruptor, não tinha anel, não tinha luz. Então pensa que um dos papéis dele era o quê? Manter a luz acesa do candelabro. E aí ele trocava os pães, o altar de incenso, fazia toda a manutenção nessa parte. Os irmãos estão acompanhando? Então veja, de enquanto em quanto tempo era esse trabalho? Diário. Esse trabalho ele era diário, todos os dias. O sacerdote fazia a mesma coisa. Era um trabalho diário. E no Santos do Santo, no Santíssimo Lugar, aí não. Aí ele não entrava todo dia, era uma vez ao ano, que era o dia da expiação. Então veja, mas vamos até aqui nesse trabalho diário. Amém? Então veja, esse serviço era diário. Agora veja, quando Pedro diz que eu e você somos os sacerdotes, os santos, está dizendo que eu e você agora, então veja, isso era lá atrás, o trabalho do sacerdote, mas aí nós vemos lá em 1 Pedro 2, fala no versículo 5, depois ele reforça essa identidade no 2,9, está falando que a respeito que nós somos esses sacerdotes reais. Então veja, qual que é o meu papel, o seu papel, que nós aplicamos, qual é esse serviço diário do sacerdote nos dias de hoje? O que de fato nós devemos fazer, que é esse serviço diário? Você precisa entender isso. Então lembra, vamos voltar aqui agora. Então lembra que a primeira coisa que nós vemos é que esse tabernáculo que nós estamos falando aqui, ele era um tabernáculo que exterior. Era fora. Só que quando Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, e Jesus ele fala, olha, eu vou enviar o Consolador para vocês. E aí vocês lembram do dia do Pentecoste, todos foram cheios, ou seja, e aí agora Deus vai habitar em mim e você. No Velho Testamento, onde é que a presença de Deus estava? Estava lá no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Os irmãos, quantos assistiram aqui Indiana Jones, que eles estavam atrás da Arca da Aliança? Os mais novos não assistiram. Excelente filme. Excelente filme. Então veja, onde estava a presença de Deus de fato? Estava no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, por entrar só uma vez ao ano, ter acesso. Ele entrava ainda, eles amarravam uma corda no pé. Por quê? Porque se houvesse um pecado, morria diante da presença. Morria. Por isso que tinham sininhos nas ruas. Por quê? Amigão, parou de bater o sininho, recolhe. Já foi. Entendeu? Então, o que acontece? E aí, quando você vai estudar a Arca da Aliança, né, que carregava a presença de Deus, né, eu e você também somos um tipo de arca. Porque a arca, a palavra de Deus, ela fala exatamente como ela era. Então, a arca, ainda que todo mundo pensa que ela é de ouro, né, ouro puro, eu assim, Indiana Jones achava que era tudo ouro. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que aquela Arca da Aliança, na verdade, ela é feita de madeira, uma madeira específica chamada acácia, e ela era revestida de ouro.
que isso aponta? Isso aponta para mim e para você. Porque uma das simbologias, né, sentido figurado da madeira, aponta o quê? Para o homem. E o ouro aponta o quê? Para a glória de Deus. Então hoje eu e você somos um tipo de arca que carregamos a presença de Deus. Quantos estão acompanhando? Então veja, a madeira aponta para a humanidade, mas nós fomos revestidos da glória de Deus e agora carregamos a presença de Deus. Antes era uma vez ao ano, agora eu e você agora nos tornamos o quê? O próprio tabernáculo de Deus, que carrega a presença de Deus, que é onde a presença de Deus está. Isso é algo poderoso, irmãos. Isso é aula de seminário, não é, seminarista? Isso é aula de seminário. Por isso que eu estou falando aqui, hoje é uma pregação explicativa, né, para você compreender. E aí você precisa decidir como que você vai conduzir a sua vida. Então veja. Então, vamos voltar aqui agora. Então lembra. Agora, quando vocês entenderem que você é um templo do Espírito Santo, você agora é o tabernáculo de Deus. Dá um glória a Deus aí. Então veja. Então vamos voltar. Então, como que era o dia do sacerdote? Assim que ele acordava, o que ele fazia? Qual que era a primeira atitude dele? Os irmãos lembram? Ele simplesmente o quê? Se vestia. Não é isso? Então a primeira coisa que ele fazia, né? E agora que você sabe que o tabernáculo ele é interior, a primeira coisa que ele fazia, ele se vestia. Se vestia. E a semana passada, nós falamos o quê? A respeito da armadura de Deus, que está em Efésios 6. O que é isso? Né? Isso é quando você se veste. Então, essa armadura de Deus, né, é quando você se reveste. É a mesma coisa do sacerdote, quando ele colocava a sua roupa. Então, essa armadura de Deus, que nós até vimos a semana passada, que fala a respeito da couraça da justiça, né? Couraça é aquilo que protege o seu coração, o capacete da salvação, né? As sandálias, né? Do Evangelho. Então, você vê tudo aquilo lá, o que é aquilo? É uma vestimenta. Então, está dizendo que hoje, nos dias de hoje, eu e você, precisamos estar, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos vestir dessa armadura de Deus. Para quê? Para nós não cairmos nas ciladas do diabo. Os irmãos lembram da semana passada? Era exatamente isso. Então veja, o meu e o seu papel hoje em dia como sacerdotes é nós nos vestirmos dessa armadura de Deus. Amém? Mas depois de vestidos, nós fazemos o quê? Né? O que o sacerdote fazia? Ele entrava no tabernáculo. Assim que ele entrava no tabernáculo, qual era a primeira coisa que ele via? Ele via o altar do holocausto. Aonde era o quê? Sacrificado por conta dos pecados. Então, isso quer dizer que depois que você se veste, o que aponta esse altar do holocausto? Aponta para a obra do Calvário, para o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Jesus foi o Cordeiro de Deus que apagou o pecado do mundo. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Então veja lá, eles ofereciam um animal sem defeito, isso é importante, um animal sem defeito para pagar os pecados. Jesus, né, que foi o Cordeiro de Deus, que não havia pecado nele, sem defeito, para pagar o meu e o seu pecado. Quantos estão compreendendo? Bom, é maravilhoso, né? Você começa a dar a palavra de Deus assim, eu fico deslumbrado, né? Porque aí você começa a entender essas conexões da palavra de Deus, é algo que nos enriquece, de fato. Então veja, mas depois que ele via, lembra que depois ele ia lavar as mãos e os pés? Quantos lembram? Né? Então depois ele ia fazer o quê? Ele ia lavar as mãos e os pés. As mãos e os pés. E o que isso significa? O que é lavar as mãos e os pés? É você ajustar o caminho. É você, quando você está lavando, você aponta para o seu posicionamento, para as suas escolhas diárias. Sabe, todos os dias nós somos levados a fazer escolhas diárias. Todos os dias, sem exceção. Então, quando você entende isso, e você decide fazer uma escolha, de você viver nesse estilo de vida, de homem e mulher de Deus,
né? É quando os jovens eles decidem ir para a escola e se posicionar, ajustar o caminho. Porque se tem um lugar que é muito tentador, é a escola. Quantos aqui já estudaram aqui? Vamos ser sinceros. Na minha época, ia chegar um crente lá, a gente ia pegar no pé dele. Sim ou não? Era assim ou não era? Se você não veio de um lar cristão, é assim. Né? Agora, o que acontece? Essas pressões, assim como os jovens passam na escola, e eles precisam lavar os seus pés e as suas mãos e decidir se posicionar. É uma decisão. Assim como eu e você também, às vezes no nosso trabalho, né, você tem que fazer uma escolha, uma decisão, pelo certo e errado. Todos nós, em algum momento, vamos ter que lavar os nossos pés, as nossas mãos e firmar. Quantos estão compreendendo, irmãos? Então veja, depois, lembra, vou recapitular aqui. Então o sacerdote se vestia, via lá o altar de incenso, lavava as suas mãos, depois que ele lavava as mãos e os pés, ele recolhia as cinzas. Lembra o processo? O que é recolher as cinzas? Sabe, um fogo não permanece como se tiver cinza. Todo bom churrasqueiro sabe disso. Ele vai recolher a cinza da churrasqueira para fazer um fogo de fato. Então veja, o que é remover a cinza hoje da minha vida e da sua vida? O que é? As cinzas aponta para quê? Aponta para as dúvidas, aponta para as frustrações. Ninguém consegue manter o fogo de Deus aceso se estiver cheio de dúvida, se deixar as frustrações do dia a dia governar. Então, todos os dias, nós devemos o quê? Remover essa cinza, remover essas dúvidas, decidir remover essas frustrações. Isso são escolhas diárias. Às vezes, no dia anterior, você fica frustrado. Às vezes, com o cônjuge, com o trabalho, com a falta de prosperidade, você vai vendo frustrado, vai ficando um monte de cinza, um monte de entulho interiormente falando. E isso vai o quê? Apagando o fogo de Deus. Então esse serviço é diário, para mim e para você. Amém? Mas depois que ele removia, né, as cinzas, o que ele fazia? Ele voltava para a bacia de bronze, lavava mais uma vez os pés e as mãos. Isso fala o quê? É quando você tem um devocional com Deus. É quando você, antes de você entrar, de fato, ali na presença, você ajusta primeiro, você já removeu as cinzas, e aí você entra nesse devocional. Porque não dá para você ter um devocional tudo desajustado, loucão. Não dá. Porque senão, vira só lamentações. Só lamentações. Então, muitas vezes, num devocional, começa o quê? Às vezes, é só o pastor que às vezes acorda desajustado, sim ou não? Ou tem mais alguém aí? Então, veja, quando acontece isso, sabe, eu já cheguei às vezes diante de Deus de não conseguir nem orar. Nem orar. Com dúvidas, com incertezas. E aí o que eu faço? Removo a cinza, falo, Deus, hoje eu não estou com condições. O que é isso? É remover a cinza, você ser sincero diante com Deus. Um devocional não é algo assim, de uma oração com vãs repetições, uma liturgia de fato. Mas um devocional fala de um relacionamento vivo. Relacionamento vivo. Né? Se você pegar um casal, né? Então vou dar um exemplo aqui. Pastor desajustou com a pastora. Tem como ter um diálogo, irmão, desajustado, sim ou não? Você que é casado, que me entende. Não tem. Não tem com diálogo. Então, a primeira coisa você faz o quê? Você remove as cinzas. E aí você começa a ter o quê? Um diálogo, ou seja, um devocional gostoso. Geralmente, quando você senta e ajusta, remove toda a dúvida, toda a frustração, aí você consegue conversar de fato, você consegue se aproximar de fato. Então, as cinzas, na verdade, as frustrações, as dúvidas, elas nos impedem de chegarmos, né, e desfrutarmos de fato de Deus. Mas quando você remove a cinza, o fogo vem, fogo, e Deus é fogo também, fogo com fogo pega fogo. Amém? Então veja. Mas aí, quando entra, né,
dentro do tabernáculo, tem 3 utensílios, lembra? É o candelabro, a mesa de proposição dos pães e o altar de incenso. A primeira coisa que o sacerdote fazia, a primeira, era o quê? Ele ia para o candelabro. E ele ia derramar o quê? O óleo, alimentar o candelabro com óleo, com fogo. Então veja, naquela época não tinha enel, não tinha nada disso. E o que isso aponta? Aponta que eu e você precisamos também do óleo de Deus para acender a luz de Deus. Então você pode conduzir a sua vida no seu próprio entendimento, nas suas próprias decisões. Agora veja, quando você tem a luz de Deus, aí você vai enxergar como Deus enxerga. É completamente diferente. Vamos supor que o sacerdote entrasse lá e não colocasse o óleo no candelabro, não tivesse luz. Imagina o breu que ia ficar. Ele ia dar muita cabeçada, ele ia tropeçar nos outros utensílios, sim ou não? Ele ia. E todo homem de Deus, todo sacerdote dos dias de hoje, que não coloca esse óleo de Deus, que aponta para o Espírito Santo, você ter a luz de Deus, você enxergar como Deus enxerga, né? Se você não enxergar como Deus enxerga, você vai ser como um cego, na escuridão total. Por isso que nós precisamos, né, da luz de Deus, para que nós possamos enxergar exatamente como Deus enxerga. Isso vai fazer a diferença na sua vida. E quando se faz isso? É diariamente. Esse é o papel, o exercício do sacerdote, é o papel diário dele. Amém? Depois o que ele fazia? Né? Depois ele ia lá para a mesa do altar de incenso. O que era o altar de incenso? O altar de incenso, ele aponta o quê? O incenso é aquilo que sobe, são as nossas orações. Então o sacerdote, uma das coisas que ele fazia era interceder. Ele acendia lá, mas nos dias de hoje, nós como sacerdotes de Deus, o que nós estávamos fazendo aqui? Estávamos orando uns pelos outros. O que é isso? Isso é o altar de incenso. É quando você ora, você intercede. Você ora por você, mas você também ora porque nós somos representantes de Deus, por onde nós andarmos. Então, se você está andando, alguém se está lá e pede uma oração, não importa onde eu esteja. Ah, você pode orar por mim? Posso. Já acontece essa história para os irmãos. Um dia eu peguei o Uber e eu falei para ele para a empresa, comecei a conversar com o rapaz, e ele começamos a conversar, ele com o coração aberto. Ele falou, eu já fui pastor e não sei o que e tal. Eu ia para a firma de fato, falei, rapaz, eu preciso voltar para minha casa. Você me levaria de volta? Levo. Ele estava precisando de oração. Quando chegou lá em casa, eu falei, rapaz, você não quer entrar e tomar um café? Ele falou, estou precisando. Eu falei, pois é, nós vamos tomar um café e nós vamos orar. Quantos estão compreendendo? Então veja, esse é o papel do sacerdote. Um dos, né? Mas o terceiro apontava para quê? Né? Cuidarmos dos pães da proposição. Então veja, o sacerdote lá, ele se alimentava de fato daqueles pães. O que o pão aponta? Pão aponta para o... Lembra do maná que descia do céu? Você vê que nós podemos falar aqui, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Isso está falando que eu e você precisamos também diariamente nos alimentarmos desse pão. Ou seja, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar de Cristo, diariamente. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém vem aqui, sai aqui no domingo e come, vai para a pizzaria, se diverte e tudo mais, e depois fala, não, aí passa a semana inteira sem comer nada. Vai comer só no outro domingo. Alguém faz isso com comida natural, sim ou não? Fala, não, pastor, eu como de domingo e na quinta-feira dou uma beliscadinha na célula.
Eu pego um tira-gosto na célula. Alguém faz isso? Não. Por que você come todos os dias? Porque o alimento é que te fortalece. É o alimento que te dá sustento, energia para você se manter de pé. Então, quando nós falamos a respeito desse pão, da palavra de Deus, é a palavra de Deus que te fortalece no dia mau. É a palavra de Deus que te fortalece para você manter firme todos os dias. É a palavra de Deus o dia que você está abatido, né? Que às vezes você está abatido, você fala, não estou sentindo pão, não estou sentindo nada. Mas aí você está conectado ao corpo. E aí você vai conversar com alguém, alguém te dá uma palavra, aquilo te fortalece, te inspira, a pessoa ora, libera uma palavra, você muda. Por quê? Esse pão vivo espiritual que nos fortalece, que nos mantém o nosso fogo, a nossa chama acesa. Então eu e você, quando você entende isso, né, quando você tem a clareza, né, de que nós somos esses sacerdotes dos dias de hoje, e você entende que o sacerdote ele tinha um trabalho diário, um serviço diário para se fazer. Você fala, então já sei, eu preciso fazer essas coisas? Sim. Eu sempre falo, quer crescer na vida cristã? Né? Vai liderar uma célula. Por que eu falo isso? Por que eu insisto com os irmãos? Porque, às vezes, se você não lidera uma célula, você vai vivendo aqui, come de domingo, né? Aí você come depois de quinta-feira um pouquinho e vai indo. Mas quando você lidera uma célula, né? E se for uma célula assim poderosa, pastor, o que é uma célula poderosa? É quando os irmãos às vezes estão com algumas questões e ligam para o líder. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Aí o líder tem que orar. Então, quando ele vai fazer uma célula, um dia antes, vai trabalhar, vai no seu, mas um dia antes ele tem que dar uma lida na palavra, ele acaba se alimentando mais do que os demais, de alguma maneira, e aos poucos ele vai pegando ritmo, digamos assim, e aquilo se torna um estilo de vida, sabe, todos os dias o pastor Wilson, ele faz uma live às 7 horas da manhã. Alguma das coisas que nós estamos falando aqui, ele falou durante essa semana. Então veja, quando você entende isso, irmãos, né, que nós somos esse sacerdote dos dias de hoje, existe algo sim, né, que verdadeiramente nos preenche. Sabe que tem pessoas que elas fazem, mas elas não têm prazer. Tem pessoas que fazem algumas coisas tão somente por uma questão financeira. Mas quando você faz algo que verdadeiramente te dá prazer, queridos, isso é tão poderoso. Porque às vezes a gente imagina uma coisa e Deus tem outra para você. E quando você descobre aquilo que Deus tem para você de fato, isso é tão prazeroso. Isso te preenche tanto. Então, de alguma maneira, né, às vezes você está fazendo tantas coisas, mas parece que está faltando algo. Por quê? Talvez aquilo que de fato Deus tem para você, que te preenche de fato, esse trabalho do sacerdote. Não estou dizendo que você tem que ser um pastor, não. Estou dizendo que você tem que ser um homem cheio da vida de Deus, uma mulher cheia da vida de Deus, pleno e completo. Um homem pleno e completo. Quando você é pleno e completo, né, tudo muda. Eu lembro muitos anos atrás, eu era solteiro. E eu cheguei na igreja e não queria casar, né? E vim do mundo, tal, falei, sinal de casamento, estou fora. Já tinha os sobrinhos e tudo mais, chorou, devolveu, estava tudo certo. Não queria ter filho, nada. Mas olha só que interessante. Um dia começou a fazer parte do propósito de Deus. Comecei a despertar. Eu lembro que eu fui ouvir o pastor Naor, ele veio para São Paulo e começou a falar da corte, falei, vou pegar esse cara de pau. Né? E eu fui lá ouvir ele, o que ele tinha para falar. E quando ele começou a falar algumas coisas, eu comecei a ficar deslumbrado. Falei, eu preciso me preparar para casar. Eu preciso me preparar. E ele falou um negócio
Ele falou, se você está em metades, e aí você quer arrumar sua outra metade, lembra até hoje, exatamente como ele falou, você é uma metade, já viu que eu quero achar minha cara metade? Né? Não tem essa história de achar a outra metade? Esse é o grande problema do mundo. Porque quando você vai encontrar a sua outra metade, e aí você cai para a matemática propriamente dizendo, então, meio vezes meio dá o quê? Dá 1/4. Fica pior do que estava. É um negócio louco. É um negócio louco. Mas quando é um inteiro, né? Não sai dividindo. Então, quando você entende que você precisa ser um homem de Deus, um sacerdote, que carrega o fogo por completo, que você, por onde você anda, você sabe que você está carregando a presença de Deus. É quando você chega num lugar e muda o ambiente. É quando de alguma maneira você abre a sua boca para falar a respeito do Evangelho e as pessoas começam a parar, e elas começam a querer te ouvir. Irmãos, isso começa a te dar um prazer inexplicável. Inexplicável. Eu me converti, meus amigos só faziam bullying comigo, mas um dia um parou para ouvir. Irmãos, eu saí extasiado. Foi só uma pitadinha. Eu nem sabia que ia falar para tantas pessoas, mas foi só uma pitadinha. Aquilo me deu um prazer. Me deu um prazer. Eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, e quinta-feira eu vou na célula. Eu vou passar na sua casa. Ele falou, você passa na minha casa? Eu falei, eu passo. Maravilhoso. Passei, peguei, levei para a célula, levei para o culto, levei para o encontro. Né? Ele se batizou, se converteu, teve uma experiência com Deus, passou muito tempo, me tornei pastor, né? Nós morávamos distantes aí, mas um dia ele falou, ô Sérgio, eu vou casar, e eu faço questão que você seja o meu padrinho. Eu fiquei muito orgulhoso. Você pode ser? O que eu respondi? Claro. E ele falou, e tem outra coisa, eu quero que você faça o meu casamento. Eu falei, agora não dá. Você precisa definir se eu vou ser padrinho ou se eu vou fazer o seu casamento. Não tem como. Ele falou, não, mas eu quero que você seja os dois. Eu falei, não tem como. Eu não posso estar em 2 lugares. Ele falou, não, você vai celebrar, mas você também é meu padrinho. Eu fiquei pensando, miserável, que é só o presente, né? Mas não. Eu sou muito observador. Fui lá fazer o casamento dele. E quando eu fiz o casamento dele, eu contei. Aqui haviam 4 padrinhos do lado da noiva. Da madrinha, da noiva, né? Haviam 4 casais. Do lado do noivo, haviam só 3. E depois eu questionei ele. Falei, quem que foi o quarto que faltou? Ele falou, não faltou, era você. Eu me senti honrado. Pensei, devia até ter dado um presente melhor, né? Brincadeira. Mas, o que eu estou dizendo isso? Né? Aparentemente, né, quando você está fazendo isso, às vezes nós estamos correndo atrás de dinheiro, isso. É necessário essas coisas? Mas quando você busca primeiro o reino de Deus, é que fala lá em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é isso. Porque você pode ganhar muito dinheiro, mas ser um homem e uma mulher insatisfeito. E você não pode ganhar nada e ser um homem pleno e satisfeito em Deus. Os irmãos estão compreendendo? Mas quando você organiza a sua escala de valor e você entende que você é sacerdote, você simplesmente vai buscar o reino. E de fato, irmãos, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas agora é diferente. É com uma alegria. Quando vem alguma turbulência, alguma tempestade, você não fica abalado. Muito pelo contrário. Porque a sua alegria está firmada em Cristo. Ele é sua fonte. E aí, de alguma maneira sobrenatural, você não perde a sua alegria. Não perde. Sabe, eu fico vendo minha esposa é uma mulher cheia da vida de Deus, cheia da vida de Deus. Às vezes as coisas estão, aos olhos naturais, estão desmoronando. Ela está alegre. Quantos estão compreendendo? Como isso é possível? Como isso é possível? É quando você
pleno em Cristo. Você consegue descansar em meio ao caos. É um negócio muito louco. É a paz que excede todo entendimento. Mas como isso acontece? É quando você está desempenhando. O seu estilo de vida é o estilo de vida de um sacerdote. Você acorda, você busca, você ora, os irmãos ligam, você, como se fala? Você ora, daqui a pouco um irmão quer conversar com você, você vai conversar, e daqui a pouco você vai aqui, você vai lá, e as demais coisas, eu não sei, Deus vai ajeitando. E Deus às vezes vai prosperando mais do que se tivesse dedicado tão somente àquilo. E aí a palavra de Deus, ela se cumpre de fato na minha e na sua vida. É uma questão de você colocar ordem na sua escala de valor. É quando você entende que você foi chamado, você foi escolhido. E Deus te chamou para que você seja um sacerdote. Um sacerdote, um homem e uma mulher que foi chamado e escolhido por Deus e tem esse trabalho diário a fazer. Quando você faz esse trabalho diário, algo acontece. Algo começa a crescer do seu interior. O rio começa a fluir. Aonde a tristeza, esse fluir, ele jorra de tal maneira que leva a tristeza embora. Esse fluir, está tudo desmoronando. Você fala, não, mas a sabedoria de Deus, ele começa a te direcionar de uma forma para que você consiga romper todas as barreiras que naturalmente você não conseguiria. Isso é algo extraordinário. E quando você entra nessas questões, veja, eu não estou dizendo que não tem as dificuldades, mas quando elas aparecem, de alguma maneira sobrenatural, você atravessa elas. É que nem pegar onda. Pastor, você já pegou? Já. Ó. Já fui magro um dia, irmãos. Então, quando você vai pegar uma onda, está cheio daquelas ondas fortes vindo. E se você não sabe passar por debaixo da onda com a prancha, você nada, a onda vem e volta lá para trás. Você nada, a onda vem e te leva lá para trás. Você nada, a onda vem e te leva lá para trás. Por quê? Porque você não sabe passar arrebentação. Mas quando você aprende, ainda que venha a maior onda, quanto maior ainda é mais fácil. Porque você passa por debaixo dela e vai indo, passa por debaixo dela e vai avançando. E depois que você avança, aí você só desfruta. Você só vem surfando, tirando onda, literalmente. Quando estou compreendendo essa analogia. Sabe, às vezes se você está vivendo a sua vida cristã, você está fazendo, mas parece que você não sai do lugar. Você vai, parece que não sai do lugar. Você vai, parece que não sai. Chega uma hora que você cansa. Os braços não aguentam. Eu demorei a aprender. Tanto para surfar, quanto na vida cristã. Demorei. Mas o dia que, uma vez que você aprende, aí é só desfrutar. Sabe, então, você precisa entender que Deus te chamou. E tem um trabalho diário que cabe a mim e a você. E tem uma coisa interessante, que quando o sacerdote ele entrava, enquanto ele estava ali no átrio, né, tinha muitas pessoas ali no átrio. Muitas pessoas. Mas quando ele entrava no lugar santo, aí ele estava sozinho. E aquele serviço de acender o fogo do candelabro, aquele serviço do altar de incenso, aquele serviço da mesa de proposição, ele tinha que fazer sozinho. Sozinho. Então tem coisas que é você e Deus. Porque agora Deus, você é templo do Espírito Santo, você é um tipo de tabernáculo hoje em dia. Mas é você e Deus. Não espere que outros façam. Tem coisas é que você é que precisa lavar as suas mãos e os seus pés, ou seja, se posicionar. Eu não posso me posicionar por você. O que eu posso é te instruir, é liberar um pão para você se alimentar. Mas esse trabalho diário, cabe a você fazer. Ali era só o sacerdote que podia fazer. Tem um serviço que é só você pode fazer.
Quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Hoje foi uma palavra mais de ensino, quantos concordam? Poderosa, amém? Agora veja, o que nós fazemos com uma palavra de ensino? Ou nós guardamos ela, e ela se torna só um conhecimento natural, ou nós abraçamos ela, nos comemos dessa palavra de tal maneira, a ponto dela crescer e germinar dentro de nós. E aí essa palavra traz o quê? Um estilo de vida. Um estilo de vida. O que é isso? É quando você, menos sem perceber, você já está fazendo. Não por alguém mandou, por obrigação, mas aquilo faz parte. Faz parte. Amém? Vamos ficar de pé. Botar um louvor. Ou vim fazer um louvor aqui, né? Amém? Sabe, queridos, aleluia. Glória a Deus. Sabe, tem escolhas que nós temos que fazer diária. Todos os dias. Todos os dias. Sabe, eu não sei qual que é o seu estilo de vida. Eu sei qual que é o meu. Eu sei qual que é da minha esposa, dos meus filhos, porque convivo ali com eles. Mas tem coisas que, acredite, tem coisas que nós precisamos ajustar a rota constantemente, independente de posição. É constante. Porque o dia que um líder, um pastor, ele achar que ele não precisa, o dia que um homem de Deus, uma mulher de Deus achar que não precisa mais, que está bom, esse é o pressuposto para em algum momento errar o caminho. Então esse trabalho do sacerdote que lavava as mãos, ele é ajustar o caminho. Sabe, não é porque eu sou pastor, porque o outro é líder, porque o outro tem mais conhecimento, que não precisa ajustar. Sabe, eu sabendo e conhecendo a palavra de Deus, eu sempre procuro ajustar. Sempre e quando? Todos os dias. É uma decisão, é uma escolha. Pastor, e o dia que você está meio... Pois é, geralmente nesses dias, quando erro, o que eu faço? Às vezes eu ajusto de novo. Lavo as mãos. Peço perdão se necessário for. Às vezes Deus permite até que nós, por algum motivo, nós erramos. Mas o que verdadeiramente Deus se preocupa é se você vai conhecer o seu erro e ajustar diante dos homens e diante de Deus. Sabe, constantemente nós devemos ajustar. Seja com os filhos, seja com os pais, seja com o cônjuge. Às vezes alguma coisa dentro da sua carreira profissional, seu trabalho. Sabe, esse é um papel de um sacerdote. Sabe, Jesus morreu naquela cruz para que eu e você hoje, Ele foi o Cordeiro de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter um Deus residente. Hoje nós somos um tipo de tabernáculo, nós somos um tipo de arca. Hoje nós carregamos a presença de Deus. Sabe, isso é um privilégio, que quando você tem revelação, tudo muda. A forma de você se relacionar muda. A forma de você amar a vida do outro muda. É impressionante. Tem pessoas que, eu lembro que quando eu fui liderar a célula, Deus me enviava umas pessoas que eu jamais andaria. Mas por algum motivo, Deus queria me ensinar. Eu amar aquelas pessoas, não no meu amor, porque o amor, a minha justiça é terrível. Mas eu precisava amar com os olhos de Deus. Sabe, durante todos esses anos,
o Senhor tem me ensinado e continua me ensinando. Todos os dias eu faço escolhas, às vezes de amar aquele que tem uma certa dificuldade. Às vezes amar o que falou mal de você, você fala, Deus, mas eu amo ele. Por que isso? Essas são escolhas diárias. Há muito tempo atrás eu decidi fazer essas escolhas. Mas tem coisas que só o sacerdote pode fazer por ele mesmo, que são as escolhas. E acredite, nesses dias haverão muitas escolhas para você fazer. Que eu não vou estar lá, o seu pai não vai estar, sua mãe não vai estar, seu cônjuge não vai estar, seus amigos não vão estar. Mas Deus vai estar lá com você. E cabe a você decidir. Acender o candelabro, manter o fogo aceso, orar, se alimentar da palavra, é você. Pastor, eu não consigo. Comece a tentar pelo menos. Você vai ver se você não vai ter um novo ânimo. Se você não vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Quantos estão compreendendo? Aleluia, eu quero orar por você. Mas, antes disso, eu queria que você se posicionasse nessa noite. Sabe, geralmente nós fazemos apelo. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Se você que entendeu e falar, eu preciso me posicionar. Eu preciso de fato, né, fazer algumas coisas que cabe a mim fazer. Porque Jesus morreu para que você pudesse ser esse tipo de sacerdote. Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Ele mesmo te escolheu. Amém? Então, se você quer se posicionar nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para nós orarmos. Aleluia. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor, amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos vejam brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca no desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Oh, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, a tua igreja responde, Pai, nessa noite. E nós oramos, ó Deus, para que haja clareza, revelação da tua palavra, Senhor. E que eles possam mesmo, Senhor, decidir. Uma decisão diária, Senhor, de viver com o sacerdócio real, Pai. Porque o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou. Esse é teu povo, de propriedade exclusiva. Exclusiva. Aleluia. Faça uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu creio que o Senhor foi o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, todos os meus pecados foram apagados. E não há mais nenhum peso, nem condenação sobre a minha vida. Eu creio que esses dias vou viver
dias sobrenaturais. Eu decido viver o sacerdócio real para o qual fui chamado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Sabe, queridos, quando o sacerdote colocava a sua roupa, né, e ele entrava ali no altar de holocausto. O que é o altar de holocausto? É onde Cristo morreu. Sabe, todos os dias, acorde e lembra que Cristo morreu por mim e por você. Sabe, isso faz tanta diferença, né? E eu sempre lembro como eu vivia, da onde Ele me tirou. Eu agradeço por onde eu estou, eu agradeço para onde estou indo. Sabe, esse é só o treinamento, né, daquilo que nós vamos passar toda a eternidade desfrutando com Cristo. Amém? Como você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus.